Salve família, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou trazer mais um vídeo de cortes do Tricolor, onde trago todas as notícias do nosso São Paulo, mas antes de começar, peço para que se inscreva e ativem o sininho das notificações, para receber todas as novidades. Bora para o react de hoje. Falando nisso, São Paulo vê Rogério Ceni completar 11 meses no cargo e com vários desafios. Tem decisão da Sul-Americana, tem que lutar para melhorar na situação também do Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil. Tá tudo junto e misturado. Ele tinha saído em julho do Flamengo, planejava não mais trabalhar na temporada passada, mas recebeu o chamado. E decidiu encarar o desafio do São Paulo, que àquela altura estava a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se você disser que você vai ser campeão brasileiro, é impossível ser campeão brasileiro nesse momento. Mas para tentar remontar o São Paulo para o ano que vem, se sustentar bem esse ano, tentar chegar o mais alto possível, a posição mais alta possível nesse ano. Não foi missão fácil. Em 13 partidas, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. No final, 48 pontos, 5 acima da zona do rebaixamento. O time estava livre, a missão estava cumprida. Rogério, um perfeccionista, foi deixando palavras e posicionamentos firmes no ar ao longo desses meses todos. Gente, é um momento difícil, um momento de dificuldade. Eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui. Aos 4 cantos, ecoou declarações fortes sobre a estrutura do centro de treinamento, que um dia foi referência até internacional. Tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina. Tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Exigente, criticou estrutura e até profissionais responsáveis pela recuperação de atletas do time. O jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador embora às 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Alto grau de exigência. Ceni não poupou palavras ao longo desses meses, até com relação à qualidade técnica do elenco. Nosso time não tem como característica a velocidade. Ele não foi montado, não é um time montado para contra-ataques. Em busca da vitória, às vezes vai às alturas. Expulso contra o Red Bull Bragantino, jurou que a bronca no empate pelo Brasileirão não era com a arbitragem, mas sim com o médico do próprio clube. Aconteceu que o Caleri saiu machucado. Eu sei que não pode entrar pela regra por trás do gol. Eu estava gritando com o médico para levar ele pro lado do campo para a gente não ficar com um jogador a menos. Não foi algo inédito. Na derrota para o Palmeiras, aquele gol de Rony, as palavras foram para cima do zagueiro Diego Costa, que voltava de atendimento médico na beira do campo e na hora do gol. Nesse minuto, 2 minutos, eu não sei quanto ele ficou fora. Além de entrar pelo lado errado do campo, né, o médico devia dirigi-lo pela esquerda do campo, já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo, e não pela direita do campo, onde ele teria que atravessar o campo novamente, né? Um pouco de atenção também do médico, que tem que estar atento a isso. Depois de Muricy, em 2015, passaram 11 treinadores para ocupar esse cargo no São Paulo, inclusive o próprio Rogério em 2017. Agora, nessa volta dele, é o técnico com mais partidas no comando do Tricolor depois de Muricy Ramalho. 75 partidas. Só ficou de fora de uma partida. Vitória no clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Cumpria a suspensão lá do jogo de Bragança Paulista. Até agora, são 33 vitórias, 22 empates e 20 derrotas. Aproveitamento de 53,7%. Ceni, com o seu jeito ímpar, um ídolo, um dos grandes nomes do São Paulo como atleta, nessa segunda passagem, levou o clube, por quem é apaixonado, à final do Campeonato Paulista desse ano, perdendo o jogo da volta para o Palmeiras. Levou o São Paulo à final da Copa Sul-Americana 10 anos depois, quando o time conquistou seu último título internacional. E ele era o goleiro, o capitão, a referência. Briga no Campeonato Brasileiro, 5 pontos acima da zona de rebaixamento. E está na semifinal da Copa do Brasil, tendo que reverter amanhã no Rio de Janeiro uma enorme vantagem dos 3-1 para o rubro-negro no jogo de ida. Mas quem conhece o Rogério não duvida de Rogério. É difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é possível, nós temos que ir lá para conferir.
e nós vamos lá fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. 13 de outubro de 2022, exatos 11 meses de Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Perfeccionista, contundente, incansável, o treinador que não tem meias palavras viveu tempos difíceis e também tempos de glória em uma das equipes mais vencedoras da história do futebol brasileiro. Não suporta ver seu time de coração afundado em dívidas. Em nome disso tudo, na última entrevista coletiva, Rogério foi Rogério de novo. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Passamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Se querem me trocar, quando quiser, sem problema. Duvido que troquem. Tem a disputa do título da Sul-Americana, dia 1º de outubro, contra o Independiente Del Valle. Tem a luta para subir na tabela do Brasileiro. Tem a missão contra o Flamengo amanhã pela Copa do Brasil, para tentar ao menos 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Desistir não é um verbo no vocabulário de Rogério Ceni. Nós não podemos admitir chegar numa semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não pra mim. Eu não iria com time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%, 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. Trabalho, personalidade, foco, espírito vencedor. Palavras para reflexões. 11 meses de Rogério. Poucos têm tanta identificação e amor por um clube como essa figura. Talvez o que o São Paulo estava precisando para, quem sabe, voltar aos trilhos, às conquistas. As palavras dele devem ecoar pelos cantos do Morumbi. Quase um ano no cargo é algo que tem que ser celebrado por qualquer treinador aqui no Brasil. Não é tão simples assim. Chegou a hora... quase todo dia eu gosto, mas tem dia que eu não gosto. Mas hoje tá tudo ótimo. Eles estão aqui, eles se reuniram pro debate. E aqui no telão, olha só, vitaminados, elevados, ampliados, Everton Guimarães e João Paulo Capelanes. No estúdio, Ulisses Costa, o rei dos treinos, Denilson. Tá rápido, tá. Tenta a sorte, tá bem. Tenta a sorte, irmão. Porque esse joelho podre teu, tenta a sorte. Tá ligeiro, tá. E o preto fica bem, Ulisses. Gostei também. Chico Garcia, boa tarde pra você. Tá alegre, tá começando a mirar a Série A de novo, hein? Tá no horizonte. Tá quase, estamos quase voltando. E tá mesmo. Tem cachorro? Agora, e vocês, Garbi? Qual é o sentimento pra semana quando o assunto é Copa do Brasil? Eu diria que viver um dia de cada vez. Hoje feliz, amanhã feliz até um horário. Quinta-feira, não sei. Vamos ver, já né? imaginou? É Juvena, mas é sábio. Tá certinho. Dedê, você no meio de um dinossauro chamado Ronaldo Giovanelli e do outro lado, o nosso Juvenita. Meu parceiro. Que privilégio, hein, Dedê? Aqui não é meu parceiro. Não. Aqui a gente só trabalha junto só. Não. Poucas ideias. Preparem-se, porque nem sempre as pessoas trabalham junto muito tempo. Que o Diego Lisca ficou só 8 jogos no Santos e agora já foi contratado pelo Avaí. É assunto pra gente falar daqui a pouquinho, especialmente com o Capelanes. Mas agora, quero falar de Rogério Ceni. 11 meses celebrados no cargo de técnico do São Paulo. Chico Garcia, qual é a sua avaliação desse período do Rogério? Eu até... Ele tá bem, eu acho que ele tá bem, graças a Deus, pelo trabalho dele. Mas o Rogério Ceni, eu acho que ele faz um trabalho muito bom. De muito bom para ótimo. Porque o que a gente avalia no trabalho de um treinador? O material humano que ele tem, as ferramentas que ele tem para poder trabalhar. E se a gente analisar os números do São Paulo, tem eliminações na temporada, tem uma vida difícil na Copa do Brasil, que a tendência é ser eliminado, sim. Mas uma final de Sul-Americana, ter resistido num clássico contra o Corinthians, que foi de titulares, entre outros tantos jogos, e com os recursos que ele tem, me leva a crer que é um trabalho acima da média, até pelo contexto do São Paulo. O torcedor tem que entender que é um clube numa crise financeira, talvez a maior dos últimos tempos, em que, mesmo com contratações, porque o São Paulo contratou, mas contratou jogadores para serem solução? Não, contratou aquilo que pôde.
aquilo que tinha de mercado. São Paulo, dinheiro nem sempre significa qualidade. E muitas vezes o Rogério pediu um jogador e a diretoria não conseguiu trazer. E ele teve que buscar alternativas dentro do elenco para jogar um futebol minimamente competitivo. Então, assim, eu acho que o trabalho é muito bom e tem que ser exaltado. Muitas vezes neste programa ouvi Everton Guimarães falando o seguinte, que ele e a família dele estão a serviço de Rogério Ceni. Então, imagino que a sua avaliação vai ser positiva, não é, Everton? Boa tarde, especialmente para você, meu irmão mineiro, hein? Cuidado com o Lisca, hein? Avaí e Galo no final de semana. Renata, um beijo a você mais uma vez, uma bela indumentária. Acabou a reunião. Personal style. Diretoria tá toda aí. Está realmente numa fase Diretoria tá toda aí, hein, irmão? Não, olha quem tá aqui é o rei do Galo, gente. É o Reinaldo. Peraí, é o Reinaldo que tá aqui, ó. É o Reinaldo. Respeita aí, pô. É o rei do Galo. Respeita aí, pô. Por favor, né? Respeita, para tudo, para o Brasil, porque quem está aqui é Reinaldo, o rei do Galo. Porque o Atlético vai lançar um documentário hoje sobre o Reinaldo e tal, ele veio aqui nos fazer uma visita, com muito prazer a gente recebe o Reinaldo aqui. É que se eu quebrar o protocolo e botar o Reinaldo aqui, meu chefe xinga aí no ponto, que não foi combinado. Então a gente vai só anunciar. Ô Renata, eu e minha família servimos a Rogério Ceni. Desde a época que o Rogério Ceni trabalhou no Cruzeiro aqui, eu sempre gostei muito do Rogério. Aliás, o trabalho do Rogério Ceni como treinador, desde o início, eu gosto muito, porque o Rogério Ceni, ele se impõe naturalmente pela carreira respeitável que teve e que tem como técnico agora. Como jogador, eu não preciso nem de falar muito sobre ele. E o que me choca nessa história toda, que me dói nessa história toda, é que o Rogério Ceni, que é um ídolo da nação tricolor, chega no momento de instabilidade, e talvez se não fosse pelo Rogério Ceni, o treinador com a mesma campanha dele já teria sido demitido. E não adianta o São Paulo trocar de treinador. Ele é o treinador ideal. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. O Rogério Ceni falou de atrasos de direitos. Então eu quero chamar, se for possível, o pessoal da técnica para que, de um lado, esteja João Pedro Sgarbi, e do outro, Ronaldo Giovanelli, que no fundo, tem um sanguinho tricolor. Então, eu gostaria dos dois aqui ao meu lado, para a gente fazer uma reflexão. Uma terapia em grupo, né? Porque eu preciso perguntar algumas coisas e consultar depois da resposta. Meu mentor intelectual. Pera aí, Ronaldo, calma. Obrigado pela camisa azul em homenagem ao Cruzeiro. Ronaldo. Cruzeiro. Não, Denilson não, é com você que eu quero falar. É com você que eu quero falar. Hoje nós estávamos em reunião, dá uma segurada aí, gordinho, porque o preto fica bom em alguns, como eu. Você não escondeu muita coisa. Ô, Sgarbi, me diz uma coisa, o atraso de direitos de imagem é uma coisa, porque quando é aqui no Atlético, no Cruzeiro, aí vira notícia, vira chacota no programa, é uma esculhambação danada, vocês pegam no meu pé, aí eu vou falar com vocês, mas pelo menos aqui tem Mundial, é sempre a mesma coisa. Então o que eu quero perguntar a você, Aspira, é o seguinte, como é que está a situação financeira do nosso tricolor? Te preocupa? Na Everton é básico, né? O São Paulo precisa pagar, é óbvio que precisa pagar os direitos de imagem atrasados, é o mínimo do mínimo. Só que diferente do senhor, Everton, aqui não tem desvio de foco, de quando fala assim de shopping, né? Tem que vender shopping, essas coisas, já vem, não, mas o Galo ganhou tudo no passado. Não tem essa questão, não. Tá devendo, tem que pagar, cara. É esse o ponto. Não tem mais nada disso. Tá pagando o Daniel Alves em dia? Tá, o Daniel Alves falam que sim. Falam que sim. Se tá pagando ou não, aí... Mas já é um bom começo. Então, peraí, entrou num assunto que eu queria entrar. Que você fala, nossa, porque aí no Atlético é desvio de foco, não sei o quê, papapá. Mas paga o Daniel Alves, mas não paga o nosso maior ídolo. Paga o Daniel Alves em dia, mas o nosso maior ídolo e os comandados dele não recebem. Ronaldo Giovanelli, como é que nós vamos absorver? Você que é um grande admirador do trabalho do Rogério Ceni, que eu sei... Como é que nós vamos administrar essa situação, o Ronaldo Giovanelli, de que o Daniel Alves recebe, mas o nosso grande ídolo e jogadores comandados não recebem, Ronaldo? Doutor do Little, o homem que fala com os animais, com os bichos na rede social, deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que é? Nosso doutor do Little está demais nas redes sociais. Está conversando com o Lhama, está conversando com o Cacatoa, o senhor está conversando com muita gente, tem muita informação boa. Ele vai montar um zoológico. Vai, você é muito bom, cara. Esse menino
menino bom. Você tem, ele tem informações, porque a fonte dele é uma fonte original, uma fonte digna de respeito. Os bichos, né? Você fala com os bichos. Agora, eu vi até o Assunção fazendo. O Assunção tava no Morumbi rodando lá. Não sei se ele tava fazendo campanha, não sei. Agora, a verdade é uma só. A imprensa tá caladinha, Everton. Você tá certo. Você tá certo. A imprensa tá caladinha. Porque a imprensa é tudo São Paulo, tudo trinca. Não fala. Que o Rogério reclamou ao vivo e a cores pra todo mundo. Falou, não recebo direito de imagem. Aí ninguém fala nada. As trincas se esconderam, meu Deus. Assunção tava onde, Assunção? O Assunção tava com a gente aqui, não tava? Não sei onde tá o Assunção. O Assunção tava. Mas pode ter certeza que isso vai ser resolvido antes da final da Sul-Americana. Vai. Pode ter certeza. Vai. Precisa, né? É o mínimo, né? O cara tá trabalhando, ele quer Já pensou disputar uma final internacional sem direito de imagem em dia? Informação ou opinião? Diria o doutor Não, isso é opinião, isso é opinião. É bom senso. Mas futebol não existe bom senso. Que é o mínimo, né, Renato? E nem quem joga melhor vence. Ulisses Costa, futebol é futebol. hoje você está muito quieto, eu tô até estranhando, não é possível. O que acontece? Pô, você tem um cara que conversa com o animal no programa. Idades. Um louco Bora para na o conta reality de hoje. azul. Entendeu? O outro que é mais honestinho, tá começando agora, mas já tá caindo na malandragem. Que é o Chico. Garistinha. O Chico, minha Deixa eu filha, falar, a desceu. Renata já deu a letra. 2 letras ela já deu no começo do programa. Olha lá que louco. Você que olha. se segura, Ele é louco. Segura que ele é depois louco. vai reclamar. Eu não sou... Eu tô me segurando. Eu não sou o ex-técnico do Santos. Sou o mais antigo aqui. Esse negócio meu de coisa curta é tudo longo. Eternidade, quase. Renata, o Rogério faz um trabalho excepcional. E o São Paulo tem que pagar essa dívida. Óbvio que tem. O São Paulo passa por um dos momentos mais difíceis financeiros da história dele. O São Paulo teve 2 administrações que antecederam a atual, que arrebentaram com o São Paulo Futebol Clube. Em todos os quesitos. O São Paulo que deve para empresário de futebol não é culpado não, viu? Tem nome. Dá Entendeu? nome, No que deve para empresa, um monte de empresário de futebol. Você conhece mais empresário de futebol do que eu. Então é o seguinte, dá uma seguradinha que hoje você não passa meio-dia e 45, hein? Agora, em relação a isso, o São Paulo deve muito para empresário de futebol, porque os clubes estão ficando refém. Porque o que acontece? Eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho dinheiro para trazer o jogador, mas eu te dou uma porcentagem daquele jogador. É assim que são as negociações. O empresário está lá para fazer negócio. O cara está lá para defender o dele. O problema é do clube que aceita alguns tipos de negociações. O clube e pagar que é culpado. comissões. O clube que eu digo, Renata, a instituição não tem culpa. É quem a administra. O Soteldo não veio por causa disso, então, por exemplo. É isso aí. Um pedido alto de comissão. Então, porque aí tem que pisar no freio. Olha como é que são as coisas. Então, é um negócio avassalador. O São Paulo deve mais para empresário do que para qualquer outra pessoa, do qualquer outro tipo de instituição, se fosse de o Corinthians. pessoa. Agora, o Corinthians é notícia. Eu sempre tenho dito aqui que o Rogério é o melhor problema para o São Paulo. O Rogério é o remédio para o São Paulo, para essa doença que está vivendo o São Paulo financeira. Entendeu? E por falta de atletas. Porque ele conhece as entranhas, ele conhece muito bem o Morumbi, ele não pipoca como muita gente pipoca por aí, ele abraça o clube, a declaração dele não foi... Ele tem que ser o presidente do clube. A declaração dele não foi... Do jeito que você está falando, ele tem que ser o presidente do clube. Ele é o treinador, pô. Mas é nessa batida, mas ele tem moral para ser o presidente, para ser o técnico, para ser o rei. Cada um na porque ele é o maior já ídolo. É um mito. Porque ele é um mito e ele é o maior ídolo da história, o maior jogador, o maior jogador da história do São Paulo. O presidente do São Paulo é o Rogério Ceni. E a torcida, concordam com os comentaristas? Deixem nos comentários sua opinião e se gostaram, deixem seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, Júlio Casar.